Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, pode sentar, muito obrigado. Abra comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Semana passada nós vimos a primeira parte do capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus é dividido em três partes. A primeira parte fala das bem-aventuranças. A segunda parte fala sobre os discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo. E a última parte fala sobre o cumprimento da lei e dos profetas. São três partes, nós estamos na segunda de 3. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo de número 13 até o versículo de número 16, por gentileza. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou pode dizer amém. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos refletir aqui. Eu penso ser breve, porque esse ponto é o menor dos 3 pontos desse capítulo, que, como já disse, está dividido em 3. Irmãos, o Evangelho de Mateus, que não é de Mateus, é de Jesus, mas que Mateus escreveu. Nós vimos na semana passada que esse Evangelho ele está separado em 5 discursos completos de Jesus, né? Mateus nos expõe 5 discursos completos. O primeiro é Sermão do Monte, que está no capítulo número 5 até o capítulo 7. Na verdade, como eu disse semana passada, eu gosto de dizer, o hinduísta Mahatma Gandhi, em certa feita, diz que se queimassem todos os livros da terra e só sobrasse o Sermão da Montanha que Jesus pregou, então ninguém teria perdido nada. Então, quem deseja entender toda a Bíblia, se compreender o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7, na verdade vai perceber que ali está o miolo de toda a Bíblia. Ali é a base, ali é o cumprimento do Antigo Testamento e a base para toda a doutrina dos apóstolos. Então nós temos o primeiro grande discurso de Jesus em Mateus, que é o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Nós temos o segundo, que é uma pregação ou um discurso aos 12 discípulos por ocasião da sua missão, isso está no capítulo de número 10. O terceiro grande discurso são as parábolas, isso está no capítulo de número 13, onde Jesus profere as parábolas do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. O quarto sermão completo de Jesus em Mateus o sermão onde ele fala sobre quem é maior no reino dos céus. Ele também fala sobre o perdão do pecado de um irmão e a parábola do credor incompassivo no capítulo 18. E o 5º e último sermão completo em Mateus está no capítulo de número 25, onde nós temos o sermão profético. Temos a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, e Jesus encerra falando sobre vida eterna e castigo eterno. E como eu também disse semana passada, se nós resumíssemos os 5 em 1, o que nós teríamos é a vontade de Deus sendo aplicada para uma nova vida para aquele que segue a Jesus. É tudo que ele quer falar. Então, ainda, como eu falei também semana passada, se vier a ser o caso, a gente faz uma análise desses 5 grandes discursos completos que nós temos em Mateus. A princípio, nós temos interesse somente de expor aos irmãos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós estamos ainda no capítulo número 5. Como disse também, o capítulo número 5 é separado em 3 pontos. E nós estamos hoje no segundo ponto.
Irmãos, para a gente compreender esse segundo ponto, a gente deve considerar o contexto, né? Porque a gente tem uma mania de, quando lê a Bíblia, a gente vê que tem uma epígrafe ali, se você perceber, aí acima do versículo 13 vai ter um título dizendo: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, e a gente tem a mania de, quando vê esse título, acha que Jesus estava falando outra coisa anteriormente, ele muda de assunto e fala outra coisa. Não é assim. Isso aqui é um auxílio editorial para a gente compreender melhor o que foi escrito. Jesus, ele está falando isso considerando o que ele falou anteriormente. Nós precisamos compreender ou considerar que ele citou as bem-aventuranças, o que é que caracteriza aqueles que são participantes do reino de Deus, aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus, né? Então, são 8 pontos das bem-aventuranças, e a maioria delas fala sobre dificuldade, né? A gente viu aqui semana passada que Jesus disse que feliz é quem é pobre de espírito, feliz é quem chora, feliz é quem é manso, que é a capacidade de sofrer danos sem perder o equilíbrio. Nós também vimos que feliz é quem tem fome e sede de justiça, feliz também é quem tem misericórdia, porque achará misericórdia, feliz é quem é limpo de coração, os pacificadores e, por último, aqueles que sofrem perseguição. E a gente viu também que parece bem contraditório Jesus dizer que feliz é quem sofre perseguição, né? Então ele vem dizendo que os filhos de Deus são bem-aventurados, e tem uma coisa que os caracteriza como filho de Deus, que é exatamente a perseguição, né? Isso é como se fosse uma espécie de credencial que identifica que nós somos participantes do reino. É a perseguição com a qual nós somos perseguidos, né? Pelo mundo, pelo sistema, pelo diabo e também pela nossa própria carne. Então, a gente precisa considerar todo esse contexto, aí a gente adentra a partir do versículo número 13, porque Jesus, ele vem falando sobre o povo de Deus, que na verdade é um povo sofrido. O seu povo, ele vem trazendo para nós, esclarecendo que o seu povo é um povo que enfrenta dificuldade. É um povo que, na verdade, quando o aceita como Senhor, é como se fosse uma espécie de convite para o sofrimento. E nós também vimos que Jesus nos ensinou que a comunhão com Ele implica muitas vezes em sofrer angústia. Mas nós temos aqui um contraste maravilhoso. Porque Jesus, a partir do 13, ele diz que esse mesmo povo sofrido, esse mesmo povo que chora, esse mesmo povo que lamenta, esse mesmo povo que pode vir a ter necessidades muito pesadas, ele diz que esse povo, esse mesmo, são o sal da terra e a luz do mundo, né? Então a gente vê um contraste fantástico, porque ele diz: não, esse povo mesmo que está sofrendo são eles, que são a luz do mundo e que são o sal da terra. Então a gente precisa, nesse segundo ponto, separarmos esse segundo ponto em outros 2 pontos, para que a gente seja mais didático e fique melhor a compreensão. Então nós vamos, em primeiro lugar, considerar o que Jesus quis dizer quando ele nos comparou com o sal e com o sal da terra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos falar, óbvio, o que Jesus quis nos informar quando ele disse que nós somos a luz do mundo, né? Então, irmãos, eu preciso também dizer aqui uma curiosidade histórica, que o sal naquela época, ele não era tão barato como hoje não, ok? Eu já vi até alguém pregando dizendo: olha, Jesus diz que o povo de Deus é o sal da terra, sal não vale nada, então o povo de Deus não vale nada, e você não vale nada, né? E não é exatamente assim que se interpreta. O sal naquela época, ele tinha muito mais valor que hoje. Para você ter uma ideia, tinha gente que recebia parte do seu pagamento em porções de sal, porque sal era uma preciosidade para aquele contexto. E eles chamavam essa parcela de pagamento de dinheiro de sal, que é do latim salarium, que deriva da nossa palavra salário. Até hoje, salário é chamado de salário por causa disso aqui. Então, a caráter de introdução, a gente precisa considerar que o sal naquele contexto não era algo tão barato ou de valor tão irrisório. É assim, não é exatamente isso. Jesus quer falar outras coisas. Em primeiro lugar, irmãos, para a gente considerar sermos o sal da terra, nós precisamos entender que Jesus, ele faz uma analogia, e é unânime isso entre os teólogos,
que o sal, na verdade, ele era usado para preservar comida. Até hoje se faz isso onde não tem geladeira, né? Você põe sal e aquilo preserva a comida, preserva a carne. Então as bactérias não conseguem destruir ou deteriorar a carne como se não tivesse sal. Então o sal era usado para preservar da corrupção. Então é mais ou menos por aqui que Jesus quer falar. Ele diz que a terra está corrompida, está destruída, está depravada, e os pecados dos homens chegaram a uma certa medida, porque todo pecado é uma ofensa a Deus, de maneira que o próprio Deus desejaria, de uma forma humana falando, desejaria destruir a terra, tamanha a sua corrupção. É como se ele estivesse dizendo, o pecado da humanidade já chegou no pior grau que deveria chegar, e todo pecado, como é ofensa a Deus, isso provoca a ira de Deus, é como se Deus estivesse prestes a destruir a terra e os seus moradores. E Jesus diz, mas tem uma coisa que preserva a terra da total corrupção, como o sal preserva a comida da total corrupção. Ele diz, o fato de vocês estarem na terra é a mesma coisa do sal quando preserva uma comida da corrupção. Então Jesus, ele está nos ensinando que, mais ou menos assim, que a terra deveria estar de toda comprometida a ponto de que Deus poderia destruir qualquer momento desse. Mas o povo de Deus na terra funciona como uma espécie de sal, fazendo com que a terra para Deus se torne suportável. É mais ou menos assim que funciona. Deus, querendo, poderia destruir a terra hoje, mas Ele não destrói porque o seu povo ainda está na terra. Então quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, está dizendo, é como se Ele estivesse dizendo, são vocês que preservam a terra de um total alastramento do pecado. Nós somos a reserva moral de Deus. Nós somos aqueles que Deus aguarda que nós, no cumprimento do nosso dever, possamos preservar a terra de uma total compreensão. A voz profética de Deus na terra funciona através da igreja. É através de nós que Deus quer agir e vai agir e tem agido. Deus poderia agir muito bem sem a igreja, porque Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele determinou que iria agir na terra através da igreja. Então, em primeiro lugar, o que nos caracteriza como sal é o ingrediente que preserva a terra de uma total corrupção. De maneira que Deus não destrói a terra, porque Ele ainda tem os seus filhos aqui, morando aqui, residindo nessa terra. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar sobre os seus discípulos serem sal, é sobre a proporção entre sal e comida. Como assim? Se você tem um quilo de sal, melhor, 1 quilo de carne, você usa 1 quilo de sal para salgar a carne, sim ou não? Não usa, né? Então ele diz que a proporção daquilo que precisa ser salgado é muito maior do que o sal propriamente dito. E se o sal representa os seus discípulos, o seu povo, e aqueles que, por quem através ele estabeleceu o reino, por Jesus que é o cabeça desse corpo que é a igreja, se é assim que funciona, então a gente entende que os ímpios serão sempre em maior número do que o povo de Deus. Sempre. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, Ele está dizendo, olha, vai ter muito mais corrupto do que santo. Da maneira como a porção de sal é bem menor do que o alimento, o número de corruptos é bem maior do que o número dos santos. Sempre foi assim que funcionou. Sempre tem mais perverso que santo. Sempre tem mais injusto do que justos. Sempre tem mais imorais do que os morais. Sempre tem gente em maior abundância que não teme a Deus do que aqueles que temem. Sempre teve, sempre terá. Para que a gente não ache que a igreja está falindo, que nós temos menos crentes hoje do que em todas as épocas. O número de ímpios sempre foi maior em todas as épocas, em todos os séculos. Outra coisa que a gente precisa considerar aqui, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é que um pequeno grão
de sal, ele é imensuravelmente eficaz. De maneira que você não precisa de muito sal para salgar uma coisa. Porque ele diz que se a nossa porção em sermos povo de Deus, considerando nós sermos os santos, nós temos um número muito maior que ímpios, talvez isso deixasse a gente num sentimento de maior incapacidade, mas ele nos lembra que a pequena porção é sal. E que nós não, que como sal, um pequeno grão de sal é imensuravelmente eficaz. Uma porção, veja, principalmente as irmãs que cozinham, quão pequena porção de sal você precisa para salgar uma comida. Jesus está nos ensinando uma série de coisas, que o povo de Deus pode ser até menor, mas é eficaz. Pode ser até em menor número, mas é poderoso na obra de Deus. Pode ser até inferior em relação aos ímpios, mas Deus está no meio da igreja. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E para mim, a história de Gideão é um exemplo para nós que somos igreja de Deus. Porque ele separou para si 32.000 soldados. E Deus, a caráter de prova, como uma espécie de peneiro, uma espécie de crivo, ele ordenou a Gideão que falasse ao povo: diga a eles que os covardes e medrosos voltem. Gideão chega no meio do povo, diz: quem for covarde, quem for medroso pode voltar. Voltou 22.000. Sem ver um inimigo, só porque Gideão disse que era covarde, podia voltar. E aí sobram 10.000, talvez Gideão pensou: saiu 22, mas 10.000 é um exército bom. Agora a gente vai entrar com esses 10.000, e Deus coloca a peneira para funcionar mais uma vez, e diz esses 10.000 que desçam no ribeiro, você conhece a história, quem beber água como um cão, lambendo, denotando, como é que eu posso dizer, alguém que está vigilante, okay, que está atento, então você separa isso para si, sobrou 300, de 32.000 foi reduzido para 300, mas foi nesses 300 que Deus concedeu vitória ao seu povo. E Deus é especialista, eu suspeito até que Deus gosta de ironia. Não, eu vou com um grupo menor para mostrar que minha obra não funciona através de grandes quantidades. O povo de Deus é um povo sofrido, é um povo pequeno, mas Deus habita no meio do seu povo. O povo de Deus é menor, é o sal, a porção é menor, mas ele é eficaz para salgar aonde Deus nos colocar para salgar. Outra coisa que a gente precisa considerar aqui, irmão, a respeito de sermos sal da terra, é que, irmãos, o sal, para ser eficaz, precisa derreter. Diga para quem está do seu lado: sal, para ser eficaz, precisa derreter. Só funciona se dissolver. Você é o sal da terra, sim ou não? Sal só é eficaz se ele dissolver. Se ele não dissolver, ele não tem eficácia. Jesus nos coloca aqui no canto da parede, dizendo para nós: a minha obra através de vocês só vai funcionar no momento em que vocês se entregarem de tal maneira que vocês estejam dissolvidos, totalmente entregues. Deus não pode, não por falta de poder, mas por princípio estabelecido, Deus não pode agir através de alguém que não se entregue a Ele. E à medida em que nós nos entregamos a Deus, mais a eficácia do seu poder vai fluir através de nós. Deus age de maneira mais poderosa naqueles a quem se derramam com mais contundência, com mais profundidade, ou com mais veemência, ou com mais disposição na sua presença. Sal só é eficaz se derreter. Sal só é eficaz se ele for dissolvido. Sal só funciona se a gente se entregar de fato, em que a gente anule o nosso próprio eu. Todas as vezes que Deus perceber que no nosso coração ainda há lugar para eu mesmo, Ele vai deixar de agir através de mim. Todas as vezes que Deus identificar em você que Ele não está assentado no trono do seu coração, mas quem está assentado no centro da sua vida é você mesmo, Ele não vai agir através de você.
ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é. Alguém disse que Deus não está em segundo lugar na vida de alguém. Se Ele não estiver em primeiro, Ele não está em outro lugar. Em Romanos 1, Paulo diz: vocês foram chamados para serem de Jesus Cristo. A gente não foi chamado para se autodominar. A gente não foi chamado para fazer o que a gente acredita que é melhor. Nós fomos vocacionados pelo Espírito Santo para sermos de Jesus, e é Ele que nos domina e nos controla. Não pode haver em nós lugar para o nosso eu. Por isso que eu gosto muito daquele hino 577 da harpa cristã. Em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Eles, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, à medida em que a gente se entrega a Deus, mais Ele nos enche do seu poder e da sua maravilhosa graça. Sal só é eficaz quando é dissolvido. Quanto mais você dissolver, mais de Deus você vai ter. Quanto mais você se dissolver, mais Deus vai te usar. Quanto mais você se diluir, mais salgado você se torna. Quanto mais você se nega, mais influência você vai ter nessa terra. Se entregue a Deus. Sempre há um pouco mais para nós nos entregarmos a Deus. Ninguém está totalmente entregue ao Senhor. Sempre tem alguma coisa que Ele vai requerer de nós como seu povo. Ninguém está sempre pronto, sempre tem alguma coisa que Ele vai requerer de nós. Sempre tem alguma coisa que Ele vai requerer de mim, sempre vai ter uma coisa que Ele vai requerer de você. Irmãos, na faculdade do discipulado de Jesus, ninguém se forma. No discipulado de Jesus, ninguém pega canudo. Ninguém termina a conclusão. Até Jesus voltar e nos glorificar, nós vamos ser alunos, porque Ele sempre tem alguma coisa para nos ensinar. E se a gente disser para Ele: eu já aprendi tudo que o Senhor tem para me ensinar, além de ser arrogante, eu estou dizendo para Deus: o Senhor encerrou a sua sabedoria e o Senhor não tem mais capacidade de me ensinar. Então isso é uma afronta ao próprio Deus. Então sal, quanto mais dissolvido, mais eficaz ele se torna. Irmãos, ministério é como sal. Para ter a sua eficácia tem que ser dissolvido. Senão não funciona. Abra comigo aí, por gentileza, deixe marcado em Mateus 5. Abra comigo, por gentileza, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Versículo de número 5 a seguir. Paulo ensina a Timóteo como se tem um ministério eficaz. Como o ministro deve se entregar a Deus para que ele tenha a sua eficácia. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 5 a seguir. Quem achou diz amém. Mas tu, Paulo falando a Timóteo, tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, tem uma tradução que diz oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, Paulo recomenda a Timóteo que fosse totalmente entregue ao ministério. Sejam como sal, se dissolva, se entregue, se dilua. Cumpre o teu ministério sofrendo as aflições, da mesma maneira que eu, que já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício.
Diz que à medida que a gente se entrega, se dissolvendo a Deus por causa do ministério, isso é uma oferta ao Senhor. Ministério só funciona quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Sal só é eficaz quando nós somos dissolvidos. Jesus não chamou você, não vocacionou você para uma obra de um ministério em que você precise continuar sendo inerte, um omisso, um covarde, um preguiçoso. A vocação é para que a gente vá e dissolva até Ele fazer através de nós aquilo que Ele quiser. O chamado do sal é para se dissolver. O chamado do sal é para sumir, para através dele a obra de Deus se completar, na onde Deus nos plantar para sermos sal. Jesus está nos chamando a nós derretermos. Deus quer que você derreta. Aleluia. Deus quer que você esteja totalmente derretido. Deus requer de mim que eu esteja totalmente derretido, dissolvido, diluído. Quanto mais eu entrego a minha vida aos seus cuidados, mais eficaz o meu ministério se torna. Considere isso em relação a você. Considere isso em relação à sua própria vida, à sua vocação pessoal. Pare por um momento de considerar a obra de Deus através das pessoas. Olhe para você nesse momento, porque você também é sal. Deus quer chamar você, está chamando você para que você se dissolva, para que você se dilua, para que você suma, para que Ele apareça através de você. Irmãos, e o negócio vai estreitando, porque Jesus vai falando algumas coisas que requer de nós bastante cuidado. Bastante diligência. Porque é o seguinte, se Ele diz que a gente é sal, e Ele quer que a gente se derreta para sermos eficazes, isso quer dizer que se a gente não fizer tem outra consequência, porque ninguém fica inerte. Ou funciona ou não funciona. Não tem meio termo. Ou é eficaz ou não é. Então considere o que Jesus vai dizendo. Veja comigo aí no versículo de número... Volte lá comigo em Mateus 5. Versículo 13. Eu quero frisar um ponto aqui. Deixa eu ler mais uma vez. Mas vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insosso ou insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Oh, Jesus amado. Para nada mais presta, senão para se lançar. Você está sentindo a presença de Deus aqui, irmão? Meu Jesus. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não funciona aquela história, não vou dissolver. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho, não funciona. Ou dissolve ou perde o sabor. Por quê? Porque o sal naquela época ele era recolhido ou das margens do Mar Morto ou em pequenos lagos da região do deserto da Síria. E o sal recolhido ele era misturado com gesso ou com o resto de plantas. De maneira que aquela mistura fazia com que o sal perdesse o seu sabor ou mofasse muito rápido. Não era como o nosso sal, que a gente guarda durante meses. Nessa época, não. Era muito fácil perder sal, por causa das misturas que se faziam ao sal. Então, porque ele era misturado ao gesso ou a restos de plantas, ele perdia o seu sabor muito rápido. Ou seja, não dava para demorar muito tempo no saleiro sem ser usado. Pegou? Não dava para ficar muito tempo sem fazer nada, senão perdia o sabor. Vai segurando aí. Irmãos, é mais ou menos assim que ele quer nos informar. Vocês são sal. Vocês precisam derreter para serem eficazes. Caso contrário, vocês vão estragar. Querendo nos dizer, se você ficar parado, você vai estragar.
Se você ficar inerte, você vai estragar. Se você for muito tempo omisso, você vai estragar. Porque o povo de Deus não foi chamado para não fazer nada. Se eu sou salvo e eu disser que Deus não tem nada para fazer através de mim, eu não estou me inferiorizando. Eu estou dizendo que Ele não é capaz de me usar. Porque quando a gente abre 1 de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, acerca dos dons espirituais, ele diz que o Espírito Santo reparte na igreja a cada um como queira. Cada um quer dizer cada um de maneira individual. Dizendo para nós, você é participante desse corpo, então Deus tem alguma coisa para fazer através de você. Não existe essa história de eu dizer, Jesus me salvou, mas Ele não tem nada para fazer através de mim. Não funciona. No reino de Deus, não. Acredite, Deus tem alguma coisa para fazer através de você. Deus tem alguma coisa para que você seja usado. Agora, se você é sal, Jesus está nos dando uma recomendação aqui. Vai lá e dissolve, meu chapa. Vai lá e some. Vai lá e derrete, porque se você perder o sabor, ele faz uma declaração que qualquer pessoa que não lesse a Bíblia diria que Jesus não é capaz de dizer isso aqui. Mas ele falou, olha, meu irmão, pelo amor de Deus, olha o que ele diz: para nada mais presta. Presta mais para nada. Imagine você, imagine aí a situação. Alguém é sal, passou muito tempo no saleiro, perdeu o prazo de validade, e está lá escanteado, não funciona. E aí Jesus se aproxima e vai fazer uma visita lá. Se a gente de longe talvez estivesse olhando e dizendo, olha, Jesus agora vai lá restaurar aquele camarada ali, porque ele parou de produzir, ele não está bem, deixou de salgar. Jesus deve estar indo lá para dar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de edificação. Jesus olha para ele e diz, olha, você não presta mais para nada. Imagine só. Tem coisa que a gente não acredita que Jesus falaria, mas falou. Diz que o sal que perde o seu sabor não presta para mais nada. Não vale mais nada. Isso é muito forte, porque imagine só. Isso é uma antecipação do juízo. Imagine você passa a vida inteira indo à igreja, mas não produz nada. E no dia que você se encontra com Jesus, numa única ocasião, onde Ele poderia lhe recompensar, você vai ouvir coisas como, você não presta para mais nada. Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço você. Imagine, irmão, eu não entendo o grau de loucura de uma pessoa que passa anos na igreja e para de produzir, correndo o risco de a única vez que vê Jesus ouvir uma coisa dessa. É um grau de loucura muito, só sendo maluco, meu irmão. Alguém sabendo que Jesus é verdadeiro e que o Filho do Homem virá com poder e grande glória, alguém viver correndo o risco de quando se encontrar com Ele, Ele olhar nos olhos daquele e dizer, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, quer dizer, saia de perto de mim, não encoste, mantenha distância. Imagine. Isso é um grau de loucura muito grande, irmão. Você é sal, vá lá e derreta. Porque ninguém fica sem fazer nada. Ou é eficaz ou perde o sabor. Outra coisa que eu preciso considerar aqui é que o sal no saleiro, que perdeu o poder de salgar, ele não é mais sal. Ele é lixo dentro do saleiro. Sal no saleiro que não salga mais, não é mais sal. Porque se o que caracteriza o sal é o seu sabor salgado, se ele não tem mais o sabor, então ele não é sal. Ele é lixo dentro do saleiro. E aí Jesus faz outra declaração muito forte. Ele diz, para nada mais presta, senão para uma coisa, somente uma e mais nada, só uma. Só presta para mais uma coisa, lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está falando sobre apostasia, abandono da fé, alguém que recuou, alguém que abandonou, alguém que ouviu o evangelho, creu por um momento e depois abandonou. É o sal que perdeu o seu sabor. Abra comigo, por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38.
Hebreus 10, 38. O texto diz o seguinte: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, irmão, isso aqui é uma espécie de sal que deixou de salgar. É o justo que vive da fé e foi chamado para permanecer na fé, vivendo da fé, crendo em Deus, andando não por vistas, mas por fé. O Senhor diz: se recuar, minha alma não tem prazer nele. Olhe, você recuar por causa de alguém não é compreensível no céu. Não! Se você abandonar a obra que Deus confiou a você por causa das pessoas, a tua família pode até te entender, no céu não. No céu, isso não é compreendido. O próprio Deus diz: se recuar, o prazer que eu tenho nele se encerra. Não tenho mais prazer nele. Isso é muito severo, muito grave, nós precisamos considerar isso. O sal que perdeu o seu sabor, para nada mais presta. Apostasia, senão para uma coisa, ser lançado fora, porque era só lixo no saleiro. E ser pisado pelos homens. O que é essa expressão, ser pisado pelos homens? Servir de escárnio, de zombaria. Quem era aquela pessoa? Olha onde ele está agora. Presta atenção. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Essa palavra tem um endereço certo. Essa palavra tem um coração certo. Tem um alvo aqui, tem um alvo. Irmãos, se você recuar, uma coisa são seus amigos perderem o prazer em você. Outra coisa é o perigo de Deus perder o prazer que tem em você. Porque abandonar a obra do ministério é abandonar um presente que Deus confiou a alguém. Não recue. Seja sal eficaz. Não fique parado para perder o sabor. Vai lá e se desgaste como uma oferta de libação. Se entregue a Deus, porque eu não conheço nada que traga mais prazer do que se entregar a Deus para servir na sua obra e no seu reino. Irmãos, segundo lugar, Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo. Precisamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, subentende-se que o mundo está no escuro. Sim ou não? Se ele diz: vocês são os meus discípulos, vocês são a luz do mundo. É mais ou menos assim que funciona. Nasceu o sol, todo mundo desliga as luzes. Porque não precisa. Luz de poste acesa meio-dia não tem influência nenhuma. Ela só tem eficácia se tiver escuro. Então, para considerarmos esse contraste de luz e trevas, então para entendermos que somos luz do mundo, precisamos considerar que Jesus subliminarmente diz que o mundo está em trevas. E quem está em trevas não consegue enxergar. As pessoas se batem, se agridem, se ferem, se ofendem, porque estão nas trevas. Não conseguem enxergar. Essa é a situação do mundo. Segunda coisa que eu preciso considerar aqui é que Jesus é a fonte principal de luz. Jesus. Não é que ele diz que nós somos a luz do mundo, que a luz emana de nós. Nós somos um canal. O principal foco, ou a principal fonte de luz é Jesus. Abra comigo em João 8, por gentileza. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me... Ah, meu Deus do céu. Meu Jesus amado.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, Jesus amado. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo está nas trevas. Segunda coisa, que Jesus é a fonte principal de luz. Diz, eu sou a luz do mundo. Diz que quem me segue não andará em trevas. Ele está nos dizendo, está ensinando para nós. Se você não quiser viver desorientado, é só me seguir. É só pisar nas minhas pegaduras, é só seguir as minhas pegadas. É só vir atrás de mim, é só entrar na fila dos salvos. É só entrar na fila. É só vir seguindo o caminho que eu trilhei para vocês. Porque quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 1, João escreveu que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, segunda coisa nesse ponto que precisamos entender é que Jesus é a fonte principal de luz. Terceira coisa, que nós somos luz do mundo hoje, mas nós não fomos sempre luz do mundo. Que como o mundo está em trevas, um dia nós fomos das trevas. Abra comigo Colossenses 1. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Colossenses 1, versículos 12 e 13. Olha o que Paulo escreveu, irmão. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se isso não alegrar você, se isso não encher o seu coração, você ainda não entendeu o que Deus fez em você. Se é que Deus fez alguma coisa em alguém que essa pessoa não entenda. Primeiro, o mundo está em trevas. Segundo, Jesus é a fonte principal de luz. Terceiro, nós estávamos nas trevas, mas Ele nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se foi Ele que nos transportou, então a gente não foi só. Sim ou não? Foi Ele que nos transportou. Ele que mergulhou em densas trevas. Naquele fatídico dia, onde Ele foi pregado no madeiro. Naquele dia em que Ele derramou o seu imaculado sangue. Naquele dia, Ele alcançou você. Ele não alcançou você no dia que você aceitou a Ele como Salvador. Porque por antecipação, Ele salvou você naquele dia. Naquele dia, você foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora sim, somos luz do mundo. Perceba que não sobra nada para nós. Nada, não sobra nada. Não sobra nada para que a gente diga, estou aqui porque fiz alguma coisa que deu certo e Ele se agradou de mim. Não. Nós estamos aqui porque Ele nos transportou de lá para cá. Agora nele nós somos luz. Filipenses, volte comigo, um livro anteriormente. Filipenses 2, versículo de número 12 ao 15. Filipenses 2, do 12 ao 15. Paulo reforça essa ideia de que os discípulos de Jesus são luz. Quem achou diz amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Não sei se você tem a ideia de que quando você foi resgatado, você foi posto no mundo como um astro. Irmão, no mundo espiritual você é brilhante. Você ilumina, você é aceso. Você não pode compreender, mas no âmbito espiritual, você está aceso, você está iluminado, você é um astro. Por isso que o diabo sabe quem tem o selo. Por isso que Satanás conhece quem tem compromisso. Olhe, como o sal que se requeria sacrifício, que dissolvendo era eficaz, da mesma maneira, a metáfora da luz também requer sacrifício para ficar acesa. Requer sacrifício ficar aceso. Irmãos, o fato de a luz brilhar é óbvio. Porque se ela não brilhasse, não era luz. Já ouvi alguém dizer, eu vi uma luz sem brilhar. Eu vi um brilho que não era iluminado, era fosco, impossível. Se é luz é porque brilha. Isso é óbvio. Isso é bem óbvio. Por que Jesus disse, vocês são luz do mundo? Porque ele está dizendo, luz ilumina, senão não era luz. De que maneira? De que todo cristão foi projetado para uma obra específica. O que caracteriza a luz é o fato dela brilhar, senão não é luz. Então tem coisas que nos caracterizam como cristãos. Se a gente não funcionar na obviedade, a gente não é cristão. Se formos, somos luz. Não é assim, já que você é um cristão, então ilumine. Não. É assim, você é um cristão, por isso você ilumina. Não é assim, você foi salvo para iluminar. É assim, você foi salvo, agora você já está iluminando. Entendeu? Pegou aí o mistério? Então, esse ponto aqui, dessa obviedade, de que como a luz, é óbvio que ela brilha, se não é luz, da mesma maneira é óbvio para o cristão ser cristão através das suas obras, senão não é cristão. É impossível um cristão sem obra de cristão, nunca vi nada mais incoerente. Igual aquele rapaz, jogador, que final de campeonato vence, coloca a faixa na testa, 100% Jesus, diz no Twitter que é cristão, depois é flagrado nas baladas, com prostitutas, tomando bebidas alcoólicas. Cristão não. Obviamente, cristão produz obras de cristão. A gente chegou num ponto que tem que comentar as coisas mais óbvias, né, irmão? Que coisa, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que eu preciso dizer aos irmãos é que Jesus diz aí no versículo de número 15 que não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire ou de um cesto que era utilizado para guardar cereais, que cabia aproximadamente 13 quilos de cereal. Ele diz, olha, ninguém acende uma luz e coloca debaixo do alqueire, debaixo do cesto, ilumina. Ou melhor, não ilumina. Ninguém acende uma luz para deixar oculto. Quem acendeu essa luz em nós? Deus. Então ele não acendeu para que a gente não resplandeça essa luz. Outra coisa que eu preciso dizer aqui é que quando ele fala que no resplandecer dessa luz, ele faz uma recomendação, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo que as obras dos cristãos fazem com que os ímpios glorifiquem a Deus. E aqui eu preciso fazer um breve comentário. Que a respeito das obras dos cristãos, eu gosto muito da fala do Luiz Hermínio, quando ele diz que as obras do cristão tem dois paralelos, ou duas colunas. Fazer para mostrar e mostrar o que faz. Fazer para mostrar é
fazer obras que aparentemente são para a glória de Deus, mas a intenção real daquele coração é atrair o holofote para si mesmo. Isso é fazer para mostrar. Em contrapartida, nós temos esse princípio, que é mostrar o que faz. E quem mostra o que faz não tem interesse de aparecer. Tem interesse de transmitir o Evangelho de Jesus através das suas obras. Então nós precisamos tomar cuidado, para que as nossas obras, ao invés de mostrar o que fazemos para que as pessoas glorifiquem a Deus através de nós, e acabarmos nos perdendo naquela ideia de fazer para mostrar. Vou orar para que as pessoas saibam que eu oro, mas não tem prazer em orar. Olha, irmão, você sabia que é possível alguém fazer o bem sem ser bondoso? É possível fazer o bem sem ser bondoso. Abra comigo 1 Coríntios 13, eu estou encerrando. Por isso que no fruto do Espírito nós vemos lá benignidade e bondade. Porque benignidade é fazer o bem. Bondade é a característica de alguém que é bom. Fazer o bem é uma coisa, ser bom é outro. E é possível fazer o bem sem ser bom. 1 Coríntios 13, versículo 3. Olha o que Paulo diz. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, fazer um bem absurdamente grande, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, martírio, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É possível fazer o bem sem ser bom. É possível as pessoas fazerem grandes sacrifícios, e as pessoas vejam que, na verdade, é uma obra de amor. Ei, isso. Para que serve isso? Não é para eu identificar, olhando para as pessoas e dizer, não, ali é uma obra verdadeira, ali não é. Não é para isso não. Porque ninguém sabe a intenção do coração de seu ninguém. E todas as vezes que a gente tenta adivinhar o que a pessoa está fazendo, as intenções, as raízes da profundeza da sua alma, a gente corre o risco de provocar, de causar uma calúnia muito séria. De sermos juízes injustos. Então isso aqui não serve para que a gente olhe para as pessoas e tente identificar, não, aquela obra ali é verdade. Não, aquela obra ali é mentira. Isso aqui serve para eu olhar para mim, e identificar o que é que me motiva a fazer essas boas obras. Se é glorificar a Deus ou é chamar a atenção das pessoas. Isso serve para mim. Você que está ouvindo, isso serve para você. Raniel serve para Raniel. Genilza serve para Genilza. Veltinho serve para Veltinho. Paulinho serve para Paulinho. Não é para eu tentar identificar se aquilo é sincero ou não. É para eu ver, eu identificar em mim, eu usar esse parâmetro para me medir. Usar essa Bíblia, como o Tiago diz, como um espelho, para olhar, identificando onde estão os meus erros. Como Jonathan Edwards disse em certa feita, leia a Bíblia contra você mesmo. A gente lê a Bíblia e diz, eita, isso aqui foi para o irmão lá. Isso aqui para o outro. Eita, isso aqui para aquele lá da outra igreja. Esse é para aquele ministério. Esse é para o outro. E para você não tem nada? O Evangelho foi escrito para que, em primeiro lugar, eu faça uma introspectiva. Porque Paulo diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus diz que o homem dará conta de toda palavra ociosa que disser. Toda palavra injusta, toda palavra frívola. Então é para eu ler isso aqui como um espelho. Meu precioso irmão, eu sei que muita gente aqui ao amanhecer pega a Bíblia. Eu penso que a maioria dos irmãos. Eu acho lindo quando eu abro o WhatsApp, tem lá nos status. Eu disse, esse aqui foi ele que leu hoje de manhã. Leu e postou.
Isso aqui postou no grupo porque estava lendo. Aí eu fico feliz. Irmão, estou lendo a Bíblia. Graças a Deus. Não estou dizendo que quem não lê, não posta. Não é isso. Eu penso que a maioria dos irmãos aqui amam a palavra de Deus. Gostam de ler a Bíblia. Então, vou fazer uma recomendação aqui. Como seu amigo, quando você abrir esse livro, lembre que ele é um espelho. Ok? Quando você abrir a capa, olhe e veja o seu rosto aqui. Abra dizendo, Jesus, aonde é que eu preciso melhorar? Considere o seu próprio coração, a sua própria alma, a sua própria vida, o seu próprio ser. Porque é possível fazer o bem sem ser bondoso. E fazer o bem sem ser bondoso não funciona. Paulo disse, se não fosse movido pelo amor, não funcionaria. Por isso que tem muito político aí que eu vou te dizer, obra social, só Deus sabe. Só Deus sabe se é verdade. Boa parte deles não é. Isso é bem claro, né? Não dá para a gente dizer, aquele é e aquele não é, não dá. Mas a gente sabe que entre eles, principalmente, tem muita obra de caridade, faz o bem sem ser movido por um coração bondoso. O pessoal aqui aplaude, parabéns, meu prefeito, parabéns, meu vereador, parabéns, meu presidente, parabéns, minha coisa linda. Dos altos céus, Jesus assina, reprovado, fez para se aparecer. Quando ele vier, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos nos enxergar como de fato nós somos. Porque tem muita coisa em mim que eu acredito que é e não é. Eu sou facilitado pelo meu temperamento. Eu já disse isso aqui na igreja. Eu tive o benefício de nascer com um temperamento fleumático. Eu tenho 4 temperamentos, né? É o colérico, sanguíneo, outro dia a gente comenta, não dá tempo. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu sou fleumático. Fleumático é a característica que geralmente os psicopatas têm. Minha esposa, quando casou comigo, no começo ela não dizia, mas depois de um tempo, quando ela começou a confiar em mim, que ela não confiava muito em mim, que eu era muito calado. Eu não conversava muito com ela quando a gente casou. E depois de um tempo ela revelou a mim, eu achei que você era um psicopata e qualquer dia daquele você ia me matar. Então essa característica de temperamento, irmão, dá a nós que temos esse temperamento uma coisa que muita gente acredita que é como se a gente fosse, deixa eu procurar a melhor forma de dizer, como se a gente fosse mais capaz. E não é. Tem gente que procura a gente e diz, como é que o senhor tem tanta paciência? Não é que eu tenho, meu temperamento me ajuda que está tudo destruído aqui. E eu com aquela cara que você vê, aquela mesma, entendeu? Como o senhor é calmo, sou nada, irmão, sou não. Meu temperamento me ajuda. Sabe o outro irmão que é mais explosivo? Isso aqui, ali é mais carnal, ali ora menos. Não, é o temperamento dele. E às vezes a gente identifica o temperamento das pessoas e diz, ali é mais manso, ali não é. Ali é mais crente, ali não. Ali ora mais, ali não. É só o temperamento muitas vezes. Quando Jesus vier, essa casca vai ser arrancada. Não tem mais temperamento. E vai haver muita surpresa. Vai ter coisa que a gente acreditou que era e não é. Nunca foi. Então, quando você abrir essa Bíblia, encare ela como um espelho. Diz, Jesus, me ajude aqui, porque tem muita coisa sobre mim que eu acho que é, mas não é. Porque acredite, tem muita coisa que você acha de você que não é. Você não é tão bonito assim. Você não acerta tanto quanto você acha. Você não é tão crente como você acredita que é. Você não é tão poderoso como você pensa. Ok? Olhe, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos. Nós precisamos reluzir como astros do mundo. Nós precisamos. Nós precisamos nos empenhar, considerando que Deus nos dará graça para nós fazermos aquilo que Ele quer. Fique de pé, por favor, se você puder. Se você é sal, salgue. Ok? Se você é luz, ilumine. Porque nessas duas ações, o Pai é glorificado através de você. Ok? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar fazendo oração.
Gostaria de pedir ao presbítero André que fizesse essa oração de encerramento, em nome de Jesus.